Sejam bem-vindos a mais um Papo de Governo, uma organização do Instituto Bertol, em sociedade com a Russell Bedford, o qual, vocês sabem, tenho a honra aí de ser tanto host do podcast como sócio da Russell. Pessoal, mais uma vez, falando de política, da boa política, e por que não, aqui no estado do Rio Grande do Sul, lembrando que apesar do estúdio em Florianópolis, a gente está gravando no estúdio aqui em Porto Alegre. Por que não, então, entrevistar um deputado, trazer o Poder Legislativo também para o podcast? Então, vereador, vice-prefeito, prefeito eleito, reeleito, 3 mandatos como prefeito, hoje deputado estadual, líder da bancada do MDB. Edvilson, obrigado, né? Uma honra a te receber, eu sei que está corrido, se eu não me engano, 3 da manhã já pegando o voo, estava em Brasília e conseguiu conciliar a agenda. Só para vocês terem uma noção de horário, a gente está falando aqui perto das 7 horas da noite, né? E a gente está falando aqui que tu estava pegando o táxi 3 da manhã por aí para ir para o aeroporto. Obrigado aí por conseguir conciliar a tua agenda e vir nos prestigiar. Eu que agradeço esse convite que a gente já vinha há algum tempo aí protelando, né? Eu disse, chega de protelar, vamos lá no Papo de Governo. A gente fica feliz por ter sido convidado para aqui estar, para falar um pouco de governo, para falar um pouco de Assembleia Legislativa, de Prefeitura, de comércio e de indústria, que é o nosso berço, né? Exatamente. Na cidade de Rio Pardo, enfim. Exato. Que temos essa coincidência, né? Quando eu citei aqui na apresentação, vereador, vice-prefeito, prefeito por 3 mandatos, né? Foi na cidade de Rio Pardo. E o host aqui, que vos fala com vocês, é rio-pardense, né? Assim como o entrevistado. Então, a gente tem uma feliz coincidência aqui territorial, né? A gente fica feliz aí. Rio Pardo... Fronteira invicta. A tranqueira invicta lá de 1809. Mas já em 1753, o Gomes Freire de Andrade já tinha levado os índios lá para a aldeia de São Nicolau para catequizá-los, né? Então, uma cidade antiga, histórica, junto com Rio Grande, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, os primeiros 4 municípios do Rio Grande do Sul. Não, perfeito. Edvilson, até aproveitando, né, a gente está falando um pouco da história, e Rio Pardo, para quem quiser pesquisar um pouco mais, uma cidade aí que teve muitas batalhas, né, uma cidade histórica, e por isso que vem, né, é uma cidade que ela razoavelmente longe até daqui da capital, e faz com que tenha um berço político lá também, né? E talvez até te antecipando um pouco da resposta, mas o que te motivou, né, primeiramente, a ser uma liderança, um formador de opinião? Porque hoje em dia, na tecnologia, né, tem os influencers, que tu pega, vai para trás no celular, tu faz as edições e tu vai lá e tu se torna um influencer. Porém, quando você foi vereador, e talvez tem algumas questões antes que eu não consegui, né, mapear, e aí te passo a palavra, o que te fez buscar, né, ter essa carreira, né, como político, se colocar à disposição da sociedade, ter essa vida transparente, essa vida corrida um pouco mais desgastante, que às vezes a gente tem que abdicar, né? Eu falo com propriedade porque entrevistei tanta gente, desde o Jorge Bonhausen aí, né, que são tradicionais, né, políticos, e a gente sabe que a vida do político é um pouco diferente. É como se fosse um influencer da vida real, digamos, né? Que é aquele cara que dá a cara a tapa. Por quê, né? E o que te motivou a entrar nessa vida? Bom, eu desde de Piá já era do movimento do comércio e da indústria. Minha família, por muitos anos, teve indústria de estofados, loja de móveis, eletrodomésticos, enfim. Então, nós já íamos para a Associação Comercial e Industrial de Serviços, para a Câmara de Dirigentes Lojistas, que sempre nos motivou. E, dado o momento, a gente viu que poderia também defender esse setor econômico, da indústria, do comércio, lá na Câmara de Vereadores, onde tudo se iniciou. Mas isso também vem muito de família, né? Meu pai já tinha sido vereador e vice-prefeito, e o meu avô materno tinha sido 2 vezes prefeito de Rio Pardo, né? Meu avô tinha uma indústria de uma olaria, né? Na cidade de Rio Pardo, ele era de Montenegro, foi para Rio Pardo, e também tinha plantação de arroz. Então estamos falando de algumas gerações aqui. Já do meu avô, meu pai, agora a minha, né? Mas a minha,
daqui para frente eu acho que não mais, porque eu tenho 5 filhos, nenhum que seguir a vida pública, né? Pelo menos na política. Né? Então, e na tua família, até para quem está nos escutando e talvez não linkou, né, a questão do Brum, mas o Edvilson é irmão do Edson, né? Que também foi deputado, vários mandatos. O Edson foi 5 vezes 5 mandatos. Deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa. O Edson também foi secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Eduardo Leite, né, onde lançou aquele programa famoso do Juro Zero para a questão do microcrédito, do fomento da economia local. Indo ao encontro que tu comentou no início, né? Sim. Prezando pela questão da indústria, do comércio. Sempre fomentando isso, né? Porque o acesso ao crédito para os pequenos e para os micros, ela tem um certo desafio maior, né? E esse trabalho foi muito interessante lá de parte do Edson. Ou seja, e diante de toda essa influência do comércio, da indústria, do CDL, da CI, Câmara de Vereadores, aí eu peguei gosto e já aí na eleição seguinte já fui prefeito e na outra fui reeleito. Que é diferente, né? Porque a gente gosta de ser muito instrutivo aqui no podcast, claro. Porque eu sempre busco que a gente possa oxigenar nossa política, né? Encorajando as pessoas a entrar e busca também localizar, né, as atividades. Porque sair de vereador, que é legislativo, que é apontar o dedo, né? É criticar as pastas, e aí tu ir pro executivo, tu já começa a mudar um pouco. E tu sabes que eu valorizei muito a questão de ser o vice-prefeito, porque ali é como se fosse um estágio daquilo que está te aguardando, né? Dos desafios, dos problemas a serem enfrentados, da necessidade do planejamento. Imagina, eu fui prefeito lá no ano de 2000 pela primeira vez. Aí, lei de responsabilidade fiscal, a questão que chega a beirar o absurdo, né? Teve que ter uma lei lá no governo Fernando Henrique para obrigar os municípios a se planejarem, uma coisa mais normal e natural, e que apenas 24 anos que nós temos essa lei, e que tem que ter a responsabilidade fiscal. Então tu tem que te planejar através das leis orçamentárias, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, a LOA, que é a lei orçamentária anual, e muitas vezes para que as pessoas compreendam que o orçamento é mais ou menos um discurso com preço, né? Aquilo que tu vai lá, olha, determinado partido, meu partido é o MDB, nós somos comprometidos com essas pautas, tá bom, então vamos priorizar essas pautas, mas lá no orçamento, quanto custa isto? Qual é o investimento que você vai ter que fazer na área da saúde, na área da educação, na infraestrutura, na questão, por exemplo, da formatação de um distrito industrial, e por aí se vai. Que é até interessante contextualizar isso, porque às vezes a sociedade não consegue compreender porque não tem tantos outros avanços, sendo que tem limitações e obrigatoriedades, né? Que traz sanções, né? Sem dúvida. Para o executivo. Né? Hoje nós temos um governo transversal, transparente, com acesso à informação de qualquer cidadão, ou seja, o poder fiscalizatório do Poder Executivo no Estado é a Assembleia Legislativa, no Governo Federal, no Executivo é o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados. E lá no município são os vereadores. Mas no momento em que tem os vereadores, no momento em que foram criados os conselhos municipais, que também tinham esse intuito, e mais a população a de fiscalizar, o nível de cobrança e de questões fiscalizatórias, ela se torna muito intensa, o que não é ruim. Isso é muito bom para a democracia, porque nós não podemos fugir dos compromissos firmados durante uma campanha eleitoral para depois tu executar aquilo. Né? Desde que também não traga muita burocracia. Não, né? a questão da burocracia, eu julgo que é o maior desafio que nós temos. A gente sabe que ela tende a haver, né? Porque não pode pessoalizar a política pública, então ela tem que ter. Mas hoje os processos eles estão muito mais demorando a prestação dos serviços públicos. Né? Veja bem,
Muitas vezes a gente brinca, isso parece obra de prefeitura que não termina nunca, porque é demorado, porque é lento. E hoje nós estamos acostumados com a questão da velocidade, da agilidade, nós estamos acostumados com um smartphone na mão, 5G, que daqui a pouquinho tu está conversando com alguém, como eu fiz agora há poucos dias, conversando com algumas lideranças nossas aqui do Rio Grande do Sul que estavam no Japão, de forma instantânea, na hora. E muitas vezes as pessoas, e isso é normal e natural do ser humano, né? Que as políticas públicas sejam executadas na mesma velocidade, 5G, e não é. Então a gente tem que cuidar muito isso, porque não é muito incomum que muitos gestores, prefeitos, secretários, ficam afetados na sua saúde mental, na ansiedade de querer fazer as coisas, mas que tu tem que ter os ritos, tu tem que ter os compromissos, tu tem que ver se aquilo que tu tá te propondo a fazer tá lá no orçamento, se tu pode fazer, esta obra é pública, ela vai beneficiar uma comunidade, né? E além disso, nós temos um desafio muito grande, e eu como municipalista nato, né, por ter sido por 3 oportunidades prefeito, eu digo que eu saí da prefeitura, mas a prefeitura não saiu de mim. Tanto que eu estou vindo de Brasília em 2 dias intensos de agendas, porque a Confederação Nacional dos Municípios possibilitou a todos os prefeitos eleitos do Brasil, né, por regiões. Agora, nesses 2 dias foi a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e convidado especial Mato Grosso do Sul, para um evento técnico explicando para os prefeitos. Claro que os reeleitos já têm esta noção, mas nós temos muitas vezes aquele presidente da associação comercial, presidente do sindicato, aquele empresário, aquela pessoa que ela tem que não é tirar pedido, noção, né? Não é para comprar uma caneta não é falar assim, busca ali no... Não é assim. Então nós temos lá também as lutas municipalistas, o que precisa melhorar, o que interessa aos municípios na questão da reforma tributária, e a gente luta muito por isso, porque uma coisa mais normal seria de que o município ficasse com a maior parte do orçamento, porque é ali que tudo acontece, né? Veja bem, lá em 1988, os municípios brasileiros participavam do bolo tributário nacional em cerca de 21% de tudo que era arrecadado no Brasil. Aí, com o tempo, foram criando as contribuições que não são divisíveis com os municípios. O que acontece? Hoje nós temos 15% do bolo tributário nacional. E o pior, nós temos os municípios têm muito mais compromissos do que tinham em 88, em relação à municipalização plena da saúde, a questão da educação, transporte escolar, segurança pública, que agora tem se intensificado, desde as câmaras de vigilância, as guardas municipais, ou seja, os municípios estão sendo assoberbados de programas e projetos, e os prefeitos têm que dar conta. Então, tu tem que aumentar a arrecadação. Como é que tu aumenta a arrecadação? Como é que tu busca um empreendimento? Antigamente, você dava um terreno lá na tua cidade, uma empresa se instalava. Hoje não basta apenas um terreno. Tu tem que ter alguns benefícios fiscais para que ele vá para o município, gere emprego e renda e impostos, né? Porque o que movimenta a economia são os impostos, que devem ser devolvidos em forma de serviços públicos de qualidade e eficiência, que é o que os gestores devem fazer. Aí eu saio de toda essa questão executiva de fazer, de executar, William. Aliás, depois que eu saí da prefeitura, lá em 2005, eu presidi 2 estatais da área de energia aqui no Rio Grande do Sul. A Sulgás, que à época parte dela era do Estado, e depois a Companhia Rio Grandense de Mineração. Ou seja, eu tive a continuidade toda no executivo, aí como um empresário público, vamos dizer assim, defendendo os interesses, obviamente, do Estado, mas também fomentando a economia, tentando fazer o planejamento e execução de redes de gasoduto para que leve um modal energético
que seja mais econômico, mais rentável, para que os municípios também atraiam esses empreendimentos, que os empresários também têm esta possibilidade de visar lucro, Sim. indo para um município ou para outro, gerando oportunidades para aquela comunidade regional. E aí eu volto a ser prefeito em 2020 e surge a oportunidade, 15 meses depois, de ser candidato a deputado. Né? Aí nós fizemos, claro, nossas pesquisas de profundidade para ver primeiro mandato e como deputado, e também foi a tua primeira candidatura como deputado? Primeira vez que eu sempre coordenei as campanhas do meu irmão em nível estadual, né? E lá na nossa região, todas as campanhas, desde a época que Antônio Brito, Germano Rigoto, José Sartori, Eduardo Leite, agora nesse segundo mandato, eu coordenava na região, né? E é a primeira vez que eu concorri a deputado, né? O nosso partido fez 6 deputados e os meus colegas me escolheram como líder da bancada do MDB nesses 2 primeiros anos aí. Foi agraciado, então, já chegando assim, olha, mas eu sou novo, não, tu é velho, tu já tem experiência. Não, eu tenho experiência no executivo. A minha vibe, a minha veia é um pouco diferente. E eu tive um ano ali de uma transição ali que ela não foi muito, ela foi legal, ela foi importante, porque a gente tem que passar por isso, né, pelos desafios. Mas até eu me habituar, tu sair do executivo, que tu tinha o poder decisório, e tu passar a legislar, a fiscalizar as políticas públicas do Estado, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, que é a porta de entrada para todo e qualquer tipo de projeto de lei, tanto do Executivo, quanto do Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, e passar ali para esta outra atividade, mas também sempre, né, com aquele foco, 2 focos, né, 2 pilares bem importantes, que é a questão do desenvolvimento como fator gerador de emprego, de renda, e aí a gente trabalha a questão da infraestrutura, o apoio à questão da agricultura, porque é um pilar importante da nossa economia. E o outro é a questão do municipalismo, que são 2 vetores que se cruzam e que são importantes para que se tenha e se obtenha o sucesso. Nós, políticos, o prefeito, ou até mesmo o deputado, o lucro dele, vamos dizer assim, é presenciar, participar das políticas públicas e que elas deem resultado. Olha o quanto é legal você ser prefeito de uma cidade e tu contribuir fazendo um distrito industrial novo, tu participando ativamente da vida. Né? Isso é importante. Trazer um desenvolvimento. Olha, a gente tem que fazer um determinado investimento, mas tu não tem. Bom, então tu tem que ir no Estado, tu tem que ver se tu consegue algum projeto, algum programa que financie, ou vai saber o caminho, ao governo federal, nos ministérios, porque tu tem lá uma gama de ministérios, de programas e projetos que ele não é muito claro para todos os 5.569 prefeitos. Então, tu tem que te qualificar, tu tem que ter aptidão para a função e, mais do que isso, tu tem que ter a experiência ou a sabedoria ou algo para te formar uma equipe. Porque um governo não se faz com apenas 2, 3 tem pessoas. Que saber escolher. Tem que saber escolher, o que não é fácil, não são fáceis as escolhas, né? Então, mas o sucesso de qualquer empreendimento é tu trabalhar na equipe de maneira transversal, clara, transparente e com pessoas comprometidas com aquilo, né? Para qual atividade que tu vai exercer, tu vai ter os problemas, tu vai ter os desafios normais e naturais, e nós na atividade pública temos mais ainda. Eu fiz uma dúzia de audiências, eu fui só ontem eu fui no Ministério de Minas e Energia, fui na ANEEL,
com relação aos problemas que nós tivemos na distribuição de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, durante as chuvas, tem uma característica aqui que é importante ressaltar, né? Até presidente da Comissão Especial para analisar a atuação das empresas concessionárias de energia, né? Que daí entra aqui a Equatorial, CE Equatorial e a RGE. Isso. Como é que funciona isso? Acredito que isso esse compromisso que você citou Sim. tem a ver com esse papel, né? Tem. Porque para fazendo um pequeno lembrança aqui, a gente foi aí a 3 períodos, se eu não me engano, fechou um ano agora, acredito Sim. que, né, final do ano passado, esse ano em 2 oportunidades, o Estado foi avassalado, né, por situações climáticas que inclusive agora em maio foi histórico, né, algo nunca visto. E aí a gente está passando por um momento que questões básicas, como a iluminação pública, ela atinge diretamente. Sem dúvida, nós tivemos problemas gravíssimos e diante de tantas reclamações e problemas que chegavam até nós, em nossos gabinetes, na Assembleia, haviam duas vertentes. Uma que gostaria de uma CPI para analisar isto. E nós não acreditamos e continuamos acreditando que não seria um bom caminho. Porque aí a questão viraria política, partidária, isso é uma coisa do passado, a questão de privatização ou não, a discussão agora não é essa. Se discute ideologias e não proposições. Né? A questão agora tem que ser rápida. Então nós estamos fazendo audiências públicas em todas as regiões do Rio Grande do Sul, sexta-feira, dia 19, nós vamos fazer, sexta agora, nós vamos fazer em Camaquã, onde a gente faz um diagnóstico, onde a gente convida prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários municipais, presidentes de cooperativas, os empreendedores, empresários, para que nos contem, nos dê que são os consumidores. Fazendo uma analogia para o mercado privado, é um pós-venda praticamente, né? É um pós-venda. Pesquisa de satisfação. Perfeito. Né? E aí, diante disso, tu vai fazer um diagnóstico e tu vai querer lá. E aí traz para a Equatorial, traz para a RGE. Que vai ser no dia 9 de dezembro, nós vamos trazer a RGE e a CE Equatorial. Vamos apresentar todos os problemas que nós buscamos e são muito semelhantes em todas as regiões, alguns mais graves, outros menos, mas todos graves. E vamos querer a apresentação de um plano de investimentos e um plano de contingência. Acaso ocorra novamente questões fortuitas como foi essa, e o que a gente tem acompanhado, lido, estudado, esses eventos climáticos graves, eles serão em maior intensidade e mais frequentes. Ou seja, não é só a resiliência climática, é uma resiliência energética de rede com tensão regular, porque nós temos equipamentos em empresas que ali não pode estar muito acima de 220, nem muito abaixo, por exemplo, de 220. Tem que ter um modulador. Nós temos que ter uma qualificação de tirar os postes apodrecidos em grande parte, que caíram e tivemos esses graves problemas pelos postes de concreto. Ou seja, a qualificação das redes também ela é muito cobrada pelo setor produtivo gaúcho. E lembrando que a gente está ainda em reconstrução, né? Então tem situações que até é interessante. Eu acredito que nesse primeiro momento teve um caso fortuito, né, de uma gravidade muito grande, então digamos que a natureza contribuiu muito para o que aconteceu, por mais que a Equatorial tenha suas ineficiências, foi algo que fugiu da curva, né, e acabou prejudicando o que já estava ruim. Lembrando que a Equatorial, a CE, quando passou pela privatização, não passou porque estava tudo lindo e maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que fazer aqui uma análise, né, um pouco mais ampla. Se ela tivesse continuado a pública, nós teríamos já perdido a concessão. Então, a gente tem que fazer analisar um contexto, né? Então, quando eles assumiram, eles já tinham os desafios que eram da casa naturais, e aí vem situações que acabam piorando. Até uma questão a gente vê existe muito termo nas partes das privatizações ou até mesmo nas concessões, porque às vezes não é previsto essas coisas, mas aqui no Rio Grande do Sul em especial,
a gente está vendo que já está mais constante, né? Então, daqui a um pouco, ser fortuito já não vai ser uma desculpa, né? Porque está cíclico, todo investimento, né? a gente vai ter que entender, fazer um estudo climático dos últimos 20 anos e ver que não será tão fortuito daqui para frente. Já dá para ter uma previsibilidade em relação a isso. 2, 3 por ano. Tu vai ter isso. E uma coisa que a gente tem que destacar também é que a CE, enquanto pública, ela ficou muito tempo sem investir nisso. E quando privatizada agora, existem compromissos, né, quando ela foi privatizada, de investimentos de curto, de médio e de longo prazo. E esses investimentos tiveram que ser antecipados, e que também não estava no escopo orçamentário de investimento de parte daqueles que compraram as companhias. Ou seja, tu tens que ter ali um equilíbrio, porque além de antecipar esses investimentos, e que anteciparam, ambas companhias anteciparam, eles tiveram que fazer investimentos que não estavam também previstos, né? Especialmente com a enchente. A gente viu toda aquela questão lá no Vale do Taquari, né? E problemas técnicos graves, muitas vezes de acesso a uma determinada localidade. Então foi bem grave essa situação. Muitas estações foram reconstruídas, as estradas para chegar nas estações, tudo. Foi algo... E uma coisa que me chama muita atenção é que passou aquele clima de comoção, a ajuda humanitária prioritária, aquela questão toda, e isso já passou. Então, esta reconstrução, isso é inadmissível num país onde nós temos os entes federados, né? Porque se você verificar quanto retorna de impostos que o Rio Grande do Sul contribui para a União, e comparando com vários outros estados brasileiros, nós temos muito mais a receber, especialmente neste momento. É como se fosse um consórcio, um leasing, um fundo em que todo mundo coloca um recurso, mas quando eu tiver problema, este fundo vem para nos colaborar. E isso, na prática, não aconteceu. E era fundamental. Porque o que é a questão da calamidade pública? É quando o Estado que estava em calamidade pública não consegue por si só se sustentar, sair daquele problema, né? E a gente economicamente não tínhamos isto, né? E setores econômicos tinham que ser, eu não digo nem incentivados, não é a questão, a palavra não é incentivados, é uma questão de equidade econômico-financeiro de tudo que o Brasil, tudo que o Rio Grande do Sul representa para o Brasil enquanto um estado produtor e um estado que sempre contribuiu muito, né, especialmente com balança comercial, e isto não houve, ao nosso ver, a reciprocidade normal de que qualquer país do primeiro mundo teria, né? Se acontecesse isso, como aconteceu nos Estados Unidos com o Katrina, né? Lá o governo central teve que aportar lá bilhões de dólares para recuperar a economia. Assim como se acontecesse na Europa, né, como aconteceu agora na Espanha, a mesma coisa. Nós não tivemos isso. E você acredita então que mesmo com aquele ministério que foi criado, né, que foi enviado para cá, quase que uma intervenção ali, né, do ministro Pimenta, teve sua função, mas poderia um pouco mais em termos de recursos? Olha, o governo federal, assim como o governo do estado, eles foram muito céleres, ágeis, rapidíssimos na questão primeiro do salvamento, da ajuda humanitária, na questão de atender as pessoas, salvar a vida das pessoas. Ok, 10. Mas agora tem um momento de que nós temos que trabalhar a questão econômica, como geradora de oportunidade, de desenvolvimento, né? Por exemplo, coisa boa se todos os gaúchos comprassem produtos aqui do Rio Grande do Sul, gerando aqui. A gente conseguiu, por exemplo, com a BAT, que é detentora da Souza Cruz, sei lá, uma centena, 2 centenas de fogões, certo?
foram compradas onde? Em Venâncio Soares, na Venax, que fomentou a economia aqui. A mesma coisa também acontecendo com a RGE. São televisores, são vários equipamentos que eles investiram, até pela questão de pegar uma geladeira antiga que gasta mais energia e de comprar uma nova. Então, a própria RGE também fez esse trabalho, né, aqui no Rio Grande do Sul, que fomentou a economia. A questão, por exemplo, que nós aprovamos na Assembleia, o governador sancionou o financiamento de 500 milhões de dólares junto ao BID para pagar os precatórios. Poxa, esse dinheiro vai movimentar a economia na construção civil, no pagamento de dívidas, né? Que isso também, todo e qualquer recurso ele vai fomentar a nossa economia, desde o precatório, desde a compra de um equipamento que nós temos produção aqui no estado. Mas isso vai levar tempo ainda vai levar tempo. Aí a gente faz a Expo Inter da Reconstrução lá, foi uma maravilha, foi um sucesso de público, de venda e tal. Nós estávamos lá como no pavilhão internacional, lá como Câmara lá do Brasil-Paraguai. Aí tu veja o seguinte, no momento que tu mostra aquilo ali é a capacidade dos nossos empresários, do empreendedor gaúcho. Não que nós tenhamos e não precisemos da colaboração, da ajuda, repito, da equidade que deveria ter com relação à economia do Rio Grande do Sul. Mas aí no momento, não, tá bem, então vamos tirar o pé do acelerador, não precisa. Não é isso. Temos dados de que apenas 10% que foi se comprometido com o Rio Grande do Sul, de tudo que foi prometido e compromissado no Rio Grande do Sul, apenas 10% vieram. E nós já tínhamos dados... Muito pouco. Lembrando que se a economia não gira, a gente não gira imposto, o Estado, tudo freia, né? Sim, e nós estávamos vivendo um momento bom no Estado, né? Poxa, eu era ainda piá quando eu fui vereador, e eu me lembro de vir no Estado aqui, como prefeito, a gente vinha aqui para renegociar o que a gente tinha para receber do Estado de recursos para a saúde, de recursos para o hospital. E esse trabalho começou lá no governo do Sartori, que teve que quebrar o ovo para fazer omelete. Né? Foi um governo de transição duríssimo, dificílimo para a Assembleia, para o próprio Executivo, para o Judiciário, para o Ministério Público, para todos. Né? Para que tínhamos que fazer alguma coisa para... E aquele trabalho começou, aí veio o governador do Leite, continuou o mesmo trabalho e intensificou, e muitas coisas foram eficientizadas, de fato. Aí houve a reeleição, ou seja, nós vamos fechar um ciclo aí de 12 anos no mesmo campo político e ideológico que jamais visto, historicamente jamais visto, né? E que as coisas começaram a mudar. Nós temos hoje recursos de vários programas da saúde, da educação, de infraestrutura, que hoje o Estado repassa aos municípios e vai movimentando a economia, e nós estamos nos virando com as nossas forças. E aí você traz uma informação de 10%, ou seja, a gente como economia, em especial privada, né, a gente foi atingido e não está tendo o retorno que deveria. Mas como Estado, como que você vê, né? Agora você citou ali antes, eu fiz uma vídeo, os colegas estavam na China, vice-governador, né, indo para a Índia buscar investimentos, governador indo para a China, como por favor, jamais visto. Eu confesso que me parece que em vez da gente ficar sentado reclamando, o Estado está querendo, está mostrando que está... Qual que é a tua sensação dentro da Assembleia, você que está lá, né? Olha, hoje eu até me emocionei com uma ex-diretora da Anvisa que esteve lá, e ela disse que se sentia muito feliz de vir ao Rio Grande do Sul e que ela quase que não acreditava de ver um Rio Grande, olha palavras dela, de um Rio Grande afogado, e o que vocês estão fazendo. A gente não se deu por conta, porque a gente, baixou a cabeça e começou a trabalhar. E a Assembleia, independente das diferenças políticas e ideológicas, foi parceira do governo do Estado, foi parceira de todas as gaúchas e todos os gaúchos. E a gente está trabalhando. E ao invés de ficar
chorando, se lamentando, a gente foi na busca de quê? De investimentos de recursos que não circulam aqui. Investimentos, por exemplo, nós vamos daqui uns dias votar, acredito que na próxima terça-feira, a questão de uma área para a Aeromote em Guaíba, que vai ter que fazer uma pista, porque tem uma parceria lá para fabricação de aviões aqui na região. Em Eldorado também, esses tempos, inclusive aqui no podcast, o secretário Hernani Polo teve aqui, o secretário de Desenvolvimento, citou um exemplo até muito simbólico, que o investimento em Eldorado, de um data center, que a gente está falando de bilhões de reais, Eldorado foi uma das cidades mais atingidas aqui no estado. Né? Então, a CMPC, X bilhões de reais. Então, tu olha para onde nós estávamos, né? O exemplo é muito forte a gente falar, né? Mas é fato, né? De afogados, aonde estamos e como estamos, né? Porque tu olha para cá, para o governo, e diferente de muitas vezes e de muitas pessoas que às vezes só falam de ideologias e não olham para a atual política, é de se orgulhar, porque a gente está lutando, né? Seja público, seja privado, para conseguir respirar e trazer soluções melhores, né? Parece que o governo, ele vem numa frente e buscando dar esse exemplo, né? Porque fala, vai para a Índia, tem despesa X, como infelizmente a mídia gosta às vezes de fornecer, mas o recurso que se busca para cá, que é necessário e tem que ir longe, porque o próprio Brasil tem suas dificuldades estaduais. E quando a gente está falando em dólar, em euro, para trazer um investimento para cá, é diferente as proporções, né? Então, isso para nós pode ser aquele bote salva-vidas que a gente está procurando, que a gente está indo atrás. E que não veio pelo governo federal. Isso. Ninguém vai investir num país e num estado se ele não verificar a saúde fiscal do país ou do estado, no caso aqui, quais são as questões benéficas, positivas para acolher esse empreendimento, esse investimento. E esse trabalho foi feito. Mesmo com todos os problemas, esse trabalho está feito e nós temos que vender o Rio Grande do Sul, vender as oportunidades, a questão da tecnologia que nós temos, né? Tecnopool, que tem da Unicinos, enfim, nós temos não só centros de startups, né? O Instituto Caldeira e outros. Veja o quanto que nós temos. Não é à toa, né, que muitos gaúchos foram lá para o oeste catarinense, foram lá para o Paraná, muitos gaúchos naquela região que a gente chama de Mato Piba, né, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e para outros tantos estados. Ontem ainda conversava com um amigo que é engenheiro em Roraima, dizendo que tem muitos gaúchos. Poxa, a gente tem capacidade intelectual, nós temos as universidades comunitárias, nós temos... E prosperam, né? Prosperam. Ou seja, todo este trabalho ele tem que ser vendido. Não é para a gente apenas se orgulhar por se orgulhar. Não, pelo contrário. Demonstra que a gente tem capacidade. Demonstra a capacidade de acolher esses empreendimentos, né? Que nós temos aqui a questão de rodovias, nós temos a questão das hidrovias, a questão do aeroporto, que foi um desastre todo esse tempo parado. Isso aí afetou o nosso PIB. Isso mancha um pouco muito. Por isso que é muito importante ter essas alternativas de outras rotas, de outros aeroportos, né? Sem dúvida. Essa que vai ter aqui em Guaíba é uma delas. Então, são questões importantes da questão dos caminhos da questão da exportação, né? Agora, com todo esse problema, nós temos que fazer a dragagem dos rios. Claro, ninguém vai dragar o rio Guaíba, que isso é uma loucura. Sobrevoar o Guaíba já vai dragar. Não é uma coisa tão fácil, tão simples. É bem complexa. Mas nós temos que fazer. Por quê? Porque o frete aqui no Rio Grande do Sul está encarecendo, porque os navios estão saindo com meia carga. Porque senão ele vai encalhar. Então, são reflexos de hoje e de amanhã, mas que também criam oportunidades para aqueles que enxergam isto, né, especialmente aqueles que gostam de investir e de empreender, né, virar uma oportunidade, né? Sim. E buscar e fazer nós pensar. Este de tudo é o aprendizado de tudo que a gente passou.
E nós estamos caminhando para o fim, deputado, e tem uma pauta, você até citou, né, que os municípios, o próprio Estado, tinha um percentual de arrecadação, né, dos tributos, hoje tem outro, ou seja, cada vez mais responsabilidades, menos arrecadação, o que faz com que deixe o Poder Executivo muitas vezes de mãos amarradas para ter boas entregas para a sociedade. Vem se falando, e não é à toa que é uma questão até apartidária, né, a questão das concessões das PPPs, que elas vêm crescendo cada vez mais no Estado e no país, não importa se é de governo é de esquerda, se é de direita, né, vem se falando cada vez mais de PPPs e concessões. Tu acredita também que pode ser e que é uma das soluções para os municípios, né? Sem dúvida alguma, é uma grande solução. E a gente fala muito na questão da própria iluminação pública dos municípios, né, que tem que se intensificar. É uma maneira que os gestores, especialmente os novos gestores, os que foram reconduzidos, têm que começar a trabalhar parceria público-privada para que se consiga injetar recurso externo na economia para que as pessoas tenham a questão do próprio bem-estar. Sim. Eu falei aqui num pequeno exemplo que é a questão da iluminação pública. Nós temos os parques, por exemplo, lá em Gramado e Canela, que foram... E a gente tem visto a nível nacional, e eu falo a gente daí como até prestador, né, porque a Russell ela faz estruturação, modelagem e depois faz a verificação independente das PPPs, das concessões. A nível nacional, de algumas pastas, como você citou muito bem, iluminação pública, os parques, hospitais, escolas, né? Acredito que vai ser uma crescente para o Estado e para os próximos anos também. O secretário já conversou e já afirmou isso, que as escolas é algo que a gente pode entregar um pouco mais de qualidade, de repente uma concessão a PP pode ajudar nisso, né? Presídios, cemitérios, né? Então a gente vê que vem... Não, é algo assim que se tu ficar aqui em 40 minutos, tu não lista tudo o que tu pode fazer e que tem a possibilidade de se fazer. Tem a questão segurança jurídica, que é fundamental, se tem. Então é uma questão que nós temos que ainda, para os municípios, é uma questão ainda que ela é praticamente incipiente ainda, né? Muito. Não? Você citou lá do evento que vocês tiveram em Brasília, né? Sim. É muito até do beabá das responsabilidades, sim, mas tu começa a ver a modernização e como que tá, né? Daí tu pega prefeitos novos entrando, não fazendo juízo de valor sobre, mas tu pega o governador, o vice-governador indo para a Índia, indo para a China para buscar mais tecnologia. Então tu vê a distância que tá, né? Já de voando, né? Algumas outra coisa. Então, tem muita coisa para fazer que pode ser feito, que eu espero que o prefeito, que até fazendo um merchandising aqui no Instituto Bertol, a gente tem cursos para prefeitos, seja sobre a nova lei de licitações, sobre PPPs e concessões. Então assim, se instruam, não necessariamente com o Instituto, mas obviamente, né, vocês que estão vendo aqui, acompanhem, mas qualquer tipo de informação de atualização, e até porque o prefeito responde por isso, então tu tem que saber o que está sendo feito e o que tem no mercado. A nova lei de licitações, e aí você tem aqui o Instituto, você tem a FAMURS, você tem a Confederação, e tu tem que qualificar, busque qualificação, te qualificar e qualificar a tua equipe, né? Buscar alternativas, né? Porque muitas são as vezes que existe um determinado recurso, às vezes até recurso internacional, e que não é buscado. Por quê? Por falta de projeto com consistência. Então, os municípios, assim como o Estado fez o dever de casa, né, os municípios também têm que fazer isso, né? E buscar a questão da educação, ciência, inovação, tecnologia. Exatamente. É o que hoje você tem uma grande empresa na palma da sua mão. Hoje, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, pode ser lá no município de André da Rocha ou em Porto Alegre, num bairro em Porto Alegre, pode estar lá um guri, uma guria criando alguma coisa que a gente nunca se deu conta e que vai fazer a diferença no cotidiano de uma comunidade, e daqui a pouquinho isso aí vira uma startup, um projeto, é impulsionado e vai longe. Então, é isso que se quer. E o que eu mais gostaria mesmo é
que a gente pudesse, e aqui no Rio Grande do Sul sabe que a gente é muito bravo da questão da guerra, da luta, da granalização, da defesa do território. Somos Nós temos polarizados. muito isso, né? Mas nós temos que baixar as armas, nós temos agora nós estamos, hoje foi feita uma homenagem aos 100 anos de Paulo Brossard, sempre foi um homem visionário, equilibrado, e nós precisamos mais de equilíbrio. Não é bom para a democracia esta guerra entre direita e esquerda, entre esquerda e direita, guerra de narrativas. A mim parece que não se confia mais em nada, em ninguém, e isso gera uma insegurança, e no momento que tu está inseguro, tu não investe, tu está inseguro, tu não sabe quem é que vai assumir, isso não pode. A sociedade perde. Olha, nós temos uma oportunidade ímpar daqui a 2 anos de resolver isso. E eu não estou fazendo campanha política aqui antecipada. Sim. Mas nós temos um grande líder, alguém que tem muita capacidade, que tem que ser ouvido, independente de quem for o candidato à presidência da República. Nós temos que ouvir o nosso governador Eduardo Leite, nós temos que ouvir o Ratinho Júnior, nós temos que ouvir o Tarcísio, nós temos que ouvir o governador de Minas, porque independente das diferenças políticas e ideológicas, nós temos um compromisso muito grande com toda brasileira, com todo brasileiro, que Sim. a gente precisa, nós precisamos diminuir, né, como é que eu vou explicar? A questão do Bolsa Família, ele é fundamental, eu tenho convicção disso, mas ele tem que ser emancipatório. Ele não pode virar uma moeda de troca. Eu fiquei... Tem que ter um projeto por no trás, último, né? No último debate, William, da presidência da República, aquele leilão entre Lula e Bolsonaro para quem dava mais para o Bolsa Família, aquilo fez que eu desligasse a televisão. Aonde é que está a industrialização do país que vem sendo desindustrializado? Aonde é que está o olhar para o carro elétrico e que nós estamos trazendo tudo de fora e que nós podemos fazer aqui? Onde é que estão os incentivos, abrir mão? Às vezes o pessoal cobra a questão do incentivo. Gente, se aquilo ali não existia, tu não está abrindo mão, tu está ganhando aquilo que veio, né? Não existe. Exato. Isto. Tu vai ganhar menos. Sim, eu vou ganhar menos, mas é uma coisa que eu não ganhava nada. E aí se pactua a questão de investimento em recursos humanos, em geração de emprego e tal. E a gente tem que, muitas vezes, a gente deve, né, muitas vezes, fazer algumas renúncias em prol, né, de renúncias políticas, de renúncias partidárias, e pensar no maior. Sim, né? Porque a gente se atualiza muito. Eu estava conversando hoje sobre isso, a gente tem que ter muito cuidado com ideologias, porque a gente vive numa metamorfose que a gente tem que conseguir se adaptar ao cenário, ao que precisa, o que é o melhor para a sociedade. E às vezes uma ideologia de X pessoa, de X período, talvez fazia sentido. Mas hoje a gente está num mundo diferente, e amanhã vão estar num mundo diferente de hoje, e assim sucessivamente. A gente tem que conseguir, né, se adaptar. Claro, com o pilar da ética sobre todos eles. Sem dúvida, isso é importante. Deputado, uma última mensagem então para a gente encerrar. O que a gente pode esperar da Assembleia, né, para os próximos 2 anos? A Assembleia tem demonstrado de forma inequívoca o apoio ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Né? O governo do Estado sempre pôde contar com a Assembleia. Né? E isso é importante. A gente não pode atrapalhar aquilo que a gente tem que buscar de investimento, de empreender, e a gente precisa de um Rio Grande do Sul mais desenvolvido. A gente vai ter que trabalhar mais, porque a gente estava decolando e agora a gente deu uma estagnada com todos esses problemas. A gente não pode deixar baixar o bico do avião para que a gente voe e que esse voo seja seguro para todos, não só para o piloto, não só para o comissário de bordo, mas para todas as pessoas a quem a gente deve, né, enquanto ser humano, enquanto cristão,
saber que as pessoas merecem e devem ter uma oportunidade de ter a dignidade. Isso é importante e se faz isso através do trabalho. Às vezes eu me assusto. Sextou. Gente, segundou. Vamos lá, vamos empreender, vamos trabalhar, vamos tirar as amarras do governo que muitas vezes atrapalha quem quer investir, é burocrático, é demorado, é difícil. Segundou, vamos trabalhar porque a gente precisa e conte com a Assembleia nesse sentido. Obrigado, Feliz, pelas tuas palavras, parabéns. Mais Obrigado. Uma vez, né? Obrigado pela tua presença, conciliar a agenda. E pessoal, até uma próxima e concordem em gênero e número. Segundou sempre, todo dia tem que segundar porque a gente tem que crescer. E, por favor, esqueçam 6x1, tem que ser 7x7. A gente precisa, se tu é gaúcho, tu precisa 8x8, 10x10, porque a gente tem que dar exemplo, né, para o Estado, a gente tem que dar exemplo para quem investiu na gente, né, seja verba federal, internacional, todo mundo que nos ajudou, a gente tem que corresponder e entregar. E aí está a sociedade que precisa disso, está aí o governo que está trabalhando para isso, está a Câmara, está a Assembleia trabalhando para isso, está todo mundo contribuindo. Então, obrigado, até um próximo episódio. Deputado, falamos. Muito obrigado. Grande abraço. Até mais. Tchau, Até tchau. mais.